Oi! Uma vez perguntaram para um dos meus gurus: Rinpoche, o senhor está no Ocidente há muitos anos, então qual é o ensinamento que o senhor teve mais dificuldade, ou a pergunta mais difícil? O que é a coisa mais difícil para os ocidentais entenderem? E aí ele respondeu: a coisa que eu tenho mais dificuldade é quando as pessoas falam: Rinpoche, mas o budismo tibetano fala tanto de amor e compaixão por todos os seres sencientes, incluindo os animais, os deuses, os espíritos, etc. Mas como que a gente continua comendo carne no mosteiro? Ai, ai, ai. Isso porque eles nem sabem que Buda proibiu os alhos e bugalhos. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. Eu tenho quase certeza que eu sou uma reencarnação especial, porque desde criancinha eu odeio alho. A minha mãe é a rainha do pão com alho. Eu não sei se vocês sabem, mas agora já vão ficar sabendo que é extremamente proibido ou desrecomendado comer alho e cebola, mais especificamente o alho. A cebola é assim, desrecomendada, mas o alho é fortemente proibido. E aí você vai no mosteiro tibetano e vai ter comida com alho todo dia. Por quê? Porque principalmente na região do Kham, né, do leste do Tibete, o Kham está bastante integrado na China, historicamente, e está próximo da região de Sichuan, então a culinária de Sichuan tem muito alho, e culturalmente o povo do Kham come muito alho todos os dias, em todas as refeições, em todas as coisas, apesar de no budismo tibetano ser proibido ou extremamente, assim, desrecomendado. Quando a gente olhar, por exemplo, nos escritos daquela Mahasiddha mulher, a gente já falou dela umas duas vezes aqui, Mati Lakidroma, a fundadora dos ensinamentos do Cho, Mati Labdron diz: cada vez que você come alho, cancela para trás uma semana dos mantras que você recitou. Ai, ai, ai. E por que que é assim? Sei lá, porque é. Tanto na medicina tibetana quanto nos ensinamentos do Vajrayana, o alho é considerado assim a coisa mais energeticamente suja, então ele teria um efeito perverso ou negativo sobre os nossos canais, gotas e ventos internos, consequentemente sobre a nossa mente. Também tem uma relação com o fato de que o alho tem ali algum composto sulfuroso de enxofre, então que muda o cheiro do suor e deixa a pessoa fedida com mau hálito, também tem essa razão. E algumas razões mitológicas se diz, por exemplo, que os deuses, os devas, Indra sendo o chefe deles, enfim, consomem soma, é um tipo de néctar dos deuses, um tipo de ambrosia dos deuses da Índia. E os asuras, né, que são semideuses, aqueles invejosos que às vezes são colocados ali como bandidos, como os demônios, se infiltraram, né, no paraíso e assumiram o aspecto de deuses e foram entrar ali na fila e foram, na hora que Indra estava distribuindo, foram e receberam o soma, né, a ambrosia. E aí o Asura colocou na boca e tomou um gole, assim, colocou na boca. E Surya, que é o deus do sol, viu por um instante que era um Asura, que era um semideus disfarçado, e avisou para Indra. Indra tem um chakra igual a Xena e zup, cortou a cabeça do Asura e caiu na terra. E quando caiu na terra, escorreram duas gotas que estavam na boca dele. Então, de uma gota escorreu na terra, cresceu a planta da cebola, e da outra cresceu o alho. Então, o que significa, mitologicamente, que a cebola e o alho têm propriedades medicinais, porque a origem dessas duas plantas é o soma, o néctar ou ambrosia dos deuses, porém que vieram de dentro da boca de um demônio, ou seja, existem propriedades curativas, porém também podem ter efeitos extremamente negativos. Então precisa saber usar ali. Às vezes os médicos, se a gente olhar na medicina tibetana, às vezes prescreve comer alho. Eu vou fazer uns preparativos assim com alho, mas em geral no Vajrayana se diz não coma alho. A cebola ainda tem uma tolerância na vida prática, né? Tô dizendo. Tem uma tolerância na vida prática muito maior do que o alho. Então, não sei se vocês gostam de alho, vocês são vampiros, não sei, mas queria compartilhar essa curiosidade dos alhos e bugalhos. Na vida normal é desrecomendado, evite o tanto quanto puder, mas também não dê grandes escândalos, assim, né? Se você não tiver opção, especialmente se você não cozinha. E se você depende da comida da sua mãe, da comida dos vizinhos, da sua esposa, enfim, de quem quer que seja, não faça grandes escândalos com alho, né? Mas evite. Porém, em alguns retiros é dito explicitamente. Se você está fazendo retiro da tara branca, retiro de algumas Avalokitesvara, enfim, não pode comer alho de jeito nenhum durante aqueles dias. Então, minimamente no intervalo durante alguns tipos de retiro. É isso.
Não sei se vocês sabiam, se vocês gostam ou não gostam de alho, eu detesto. Então, assim, foi uma maravilha virar budista, porque foi mais um motivo para eu reclamar do alho. Se inscrevam, curtam e compartilhem. Um abracinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.